Sejam muito bem-vindos ao 17º episódio do Lê com a Gente, a leitura guiada, quebrando o hábito de ser você mesmo, Dr. Joe Dispenza. Eu sou Lisiane PS, minha amiga Débora aqui com a gente mais uma vez. Vamos lá, Débora? Vamos, e aí capítulos bem importantes, que a gente está até divagando um monte aqui offline, né, Lizzie? Aham. Porque a gente se identifica muito aí com tudo que está sendo lido de novo, né? Porque a gente não é a primeira vez que a gente lê esse livro, mas por isso a ideia da Lizzie de trazer isso para vocês, tão importante que é. Vamos lá. Exatamente. Esse título agora aqui da página 130, que é onde nós paramos, nós vamos começar bem lá em cima, viciado em ser um alguém. Aí eu comentei agora com a Débora, nossa, quanto tempo eu tive esse vício, tentando me encaixar em alguma caixinha, né, e deixando de me reconhecer, deixando de olhar para mim mesmo, né? É isso, vamos lá, vamos ver o que o Dr. Joe Dispenza nos traz. Quando a resposta ao estresse é ativada, seja em resposta a uma ameaça real ou imaginária, uma cascata poderosa de substâncias químicas flui rapidamente para o nosso sistema e nos dá um forte solavanco de energia, despertando momentaneamente nosso corpo e partes do cérebro para dirigir toda a nossa atenção aos três grandes. Lembrem, ambiente, corpo e tempo, né? Isso é muito viciante, pois é como tomar um expresso triplo. Ficamos ligados por alguns instantes. Com o tempo, ficamos inconscientemente viciados em nossos problemas, nossas circunstâncias desfavoráveis ou nossos relacionamentos insalubres. Mantemos essas situações em nossa vida para alimentar nosso vício nas emoções de sobrevivência, de modo que possamos lembrar quem pensamos que somos como um alguém. Simplesmente adoramos o fluxo de energia que obtemos de nossos problemas. Gente, ouviram isso? Simplesmente adoramos o fluxo de energia que obtemos de nossos problemas. É como se a gente fizesse dos problemas a nossa identidade, a nossa força, a nossa. A nossa identidade mesmo. Além disso, também associamos esse pico emocional a cada pessoa, coisa, local e experiência conhecidos e familiares de nosso mundo exterior. Ficamos viciados nesses elementos em nosso ambiente também. Adotamos nosso ambiente como nossa identidade. Se você concorda que podemos estimular a resposta ao estresse simplesmente pela força do pensamento, então é razoável supor que podemos obter o mesmo fluxo de substâncias químicas viciantes do estresse, como se estivéssemos sendo perseguidos por um predador. Em consequência, ficamos viciados em nossos próprios pensamentos. Eles começam a nos oferecer um pico de adrenalina inconsciente. E concluímos que é muito duro pensar diferente. Pensar maior do que nos sentimos ou pensar fora da caixa torna-se simplesmente muito desfavorável. Sabe o que me veio à mente, inclusive? Sabe aqueles ambientes e círculos de amizade que tu tem, que são muito semelhantes às formas que tu pensa, que tu age, né, e que tu sente, e que te estimulam mais e mais a isso, né? Como, por exemplo, um exemplo básico, pessoas fofoqueiras. Pessoas que precisam a todo instante estar olhando as questões no outro, fazendo apontamentos, diminuindo, vendo problemas e criando situações, né, para que se sintam ali melhores com o nada que fazem sobre a vida. Sabe? Mais ou menos por aí. Pensar maior do que nos sentimos ou pensar fora da caixa torna-se simplesmente muito desconfortável. No momento, porque, por exemplo, imagina ser para essa pessoa, a partir de agora, deixe de ser fofoqueira e olhar para o outro. Olhe somente para si e hoje não fale nada de ninguém. Essa pessoa eu acho que é capaz de ficar, tipo, perdida, tá? O que eu faço?
né? Da insegurança, falta de chão, nem se propõe a isso. No momento em que começamos a nos negar a substância em que estamos viciados, no caso, os pensamentos e sentimentos familiares associados ao nosso vício emocional, ocorrem anseios extremos, dores pela abstinência e uma série de subfocalizações nos incitando a não mudar. Desse modo, permanecemos acorrentados à nossa realidade familiar. Assim, nossos pensamentos e sentimentos, que são predominantemente autolimitantes, prendem-nos a todos os problemas, condições, agentes estressantes e más escolhas que inicialmente produziram o efeito de lutar ou fugir. Mantemos todos esses estímulos negativos à nossa volta para que possamos produzir a resposta ao estresse, pois esse vício reforça a noção de quem somos, servindo apenas para reafirmar nossa identidade pessoal. Aqui também nós podemos entender um pouco sobre os padrões das pessoas que buscam por relacionamentos tóxicos. E aí tu percebe, nossa, mas é uma mulher tão maravilhosa e sempre acaba escolhendo relacionamentos de homens abusivos, de pessoas que não respeitam, né? Então é justamente porque esses padrões às vezes já são padrões familiares também. Então não é falta de inteligência, né? É simplesmente uma forma que foi construída de ser, compreender, né, e olhar a vida. E aí isso se replica. E soltar essas amarras, né, soltar esses relacionamentos, traz como se fosse um lugar de deixar de pertencer. Isso é muito forte. Né? Então, como eu vou deixar de pertencer até ao meu núcleo familiar? Eu vi a minha mãe e o meu pai se relacionarem com muito abuso desde o nascimento, desde a gestação, né? O bebê sente ali tudo isso do entorno. Então, se criou ali uma perspectiva sobre o amor, né? Não aquele amor que protege, que acolhe, que libera, mas sim aquele amor que aprisiona, que bate, que acorrenta. É muito forte. Então, tu dizer isso, por mais que a pessoa tome consciência, é um trabalho muito profundo que deve ser feito. Colocado de forma simples, a maioria das pessoas é viciada em problemas e condições de vida que produzem estresse. Estresse. Não importa se estamos em um emprego ruim ou em um relacionamento ruim, mantemos nossos problemas por perto porque ajudam a reforçar quem somos, como um alguém. Alimentam nossos vícios em emoções de baixa frequência. Então, quando nós temos também situações de abandono, não só abuso, né, Débora? A Débora deve ver muito esses casos. Perfeito, perfeito, perfeito. Acaba virando um vício mesmo, assim, a pessoa nem Vício. chega a um ponto de nem perceber mais a dinâmica, né? Porque no momento que percebe, algo muda, né? Ou ela... Algo muda. Sim. Muitas vezes sozinha a pessoa não consegue dar essa virada, né? Claro que existem raras exceções, obviamente, né? Mas se leva muito mais tempo, é muito mais sofrido, né? Deixa eu ver aqui. O mais nocivo de tudo é que vivemos com medo de que, caso esses problemas fossem extirpados, pode ser que aqui ele fale aquilo que eu disse, não saberíamos o que pensar e como sentir, e não atingiríamos a experiência do fluxo de energia que nos faz lembrar quem somos, ou talvez quem nunca fomos, ainda nessa existência. E está tudo bem. Mas se nós formos pensar que todos nós somos, aqui a Lise falando, tá? Uma centelha dessa fonte, dessa perfeição, né? Do cosmos. E então nós somos capazes, sim, de qualquer momento da nossa vida, ativarmos através do amor, né? Toda essa essência. Por mais que não tenhamos experienciado ainda nessa vida, essa relação comigo mesmo, né? Porque o reflexo daquilo que acontece na nossa vida
né? Tudo, em todas as áreas. É o reflexo de como nós nos relacionamos conosco. E isso tudo nós vemos nos programas avançados, né? De forma profunda e individual. Então, estejam conosco. Então, aqui diz isso, né? O mais nocivo de tudo é que vivemos com medo de que, caso esses problemas fossem extirpados, estou lendo de novo, não saberíamos o que pensar e como sentir, e não atingiríamos a experiência do fluxo de energia que nos faz lembrar de quem somos. Sim, a nossa essência é, sim, perfeita e amorosa. Para a maioria de nós, Deus proíbe que não sejamos um alguém. Quão horroroso seria ser um ninguém, não ter uma identidade. Entende? Por isso que sistemicamente me manter vinculado a relacionamentos que eu me identifico desde sempre acaba sendo o que eu replico na minha vida, né? Vai lá, amiga. Segue um pouquinho? Sim. O eu egoísta. Como você pode ver, o que identificamos como nosso eu existe dentro do contexto de nossa associação emocional coletiva com nossos pensamentos e sentimentos, nossos problemas e todos aqueles elementos dos três grandes. Seria de admirar que as pessoas achem tão difícil deixar essa realidade autoproduzida para trás? Como saberíamos quem somos se não fosse nosso ambiente, o nosso corpo e o tempo? Essa é a razão por que somos tão dependentes do mundo externo. Limitamo-nos a usar nossos sentidos para definir e cultivar emoções, de modo que possamos receber o retorno fisiológico que reafirma nossos vícios pessoais. Fazemos tudo isso para nos sentirmos humanos. Quando a nossa resposta de sobrevivência é desproporcional ao que está acontecendo no mundo exterior, esse excesso de hormônios de resposta ao estresse leva-nos a ficar fixados dentro dos parâmetros do eu. Por isso, ficamos excessivamente egoístas. Ficamos obcecados com o nosso corpo ou com um aspecto particular de nosso ambiente e vivemos escravizados pelo tempo. Ficamos presos nessa realidade particular e nos sentimos impotentes para mudar, para quebrar o hábito de ser nós mesmos. Essas emoções excessivas de sobrevivência inclinam a balança de um ego saudável, o eu a que conscientemente nos referimos quando dizemos eu. Quando o ego está em choque, sua função natural é assegurar que estejamos protegidos e seguros do mundo exterior. Por exemplo, o ego certifica-se de que fiquemos distantes de uma fogueira ou alguns passos da beira de um precipício. Quando o ego está equilibrado, seu instinto natural é a autopreservação. Existe um equilíbrio saudável entre as suas necessidades e a dos outros, sua atenção a si mesmo e aos outros. Quando estamos no modo de sobrevivência, em uma situação emergencial, faz sentido que eu assuma a prioridade. Mas quando substâncias químicas de estresse crônico de longo prazo desequilibram o corpo e o cérebro, o ego fica excessivamente focado na sobrevivência e prioriza o eu, com a exclusão de todas as demais coisas. Somos egoístas o tempo todo. Portanto, tornamo-nos autoindulgentes, egocêntricos e presunçosos, cheios de autocomiseração e autoaversão. Quando o ego está sob constante estresse, a sua prioridade é o eu primeiro. Nessas condições, o ego está primeiramente preocupado em prever cada resultado de cada situação, pois está focado demais no mundo exterior e se sente completamente separado dos 99,9999% da realidade. Na verdade, quanto mais definimos a realidade com os nossos sentidos, mais essa realidade torna-se a nossa lei. É a realidade material na forma de lei, é o extremo oposto da lei quântica. Nossa realidade é qualquer coisa em que colocamos a nossa atenção. Consequentemente, se nossa atenção está focada no corpo e em nosso reino físico, e se ficamos trancados em uma linha particular de tempo linear, esse cenário torna-se a nossa realidade. Esquecer as pessoas que conhecemos, os problemas que temos, as coisas que possuímos e os lugares que frequentamos
perder a noção do tempo, ir além do corpo e da sua necessidade de alimentar seus hábitos, desistir do barato de experiências emocionalmente familiares que reafirmam a identidade, abandonar as tentativas de prever uma condição futura ou reviver uma memória, abrir mão do ego egoísta que se preocupa apenas com as suas necessidades, pensar ou sonhar maior do que os nossos sentimentos e desejar o desconhecido. Esse é o começo da libertação de nossa vida atual. Maravilhoso. Vou seguir mais um pouquinho. Se nossos pensamentos podem nos deixar doentes, também podem nos deixar saudáveis? Vamos à próxima etapa. Amém, Senhor. Porque, né? A gente pensa, meu Deus, será que é só bordoada? Não, é que a gente precisa tomar consciência, né? Agora, então, vamos à próxima etapa. Expliquei anteriormente que podemos acionar uma resposta ao estresse somente com a força do pensamento. Mencionei ainda o fato científico de que as substâncias químicas associadas ao estresse acionam o gatilho genético ao criar um ambiente muito hostil do lado externo de nossas células e assim criam doenças. Por pura lógica, nossos pensamentos podem efetivamente nos deixar doentes. Se nossos pensamentos podem nos deixar doentes, poderiam nos deixar saudáveis também? Digamos que uma pessoa teve algumas experiências em um breve período de tempo que a deixou ressentida, que as deixaram ressentida. Como resultado das reações inconscientes e essas ocorrências, ela agarrou-se à sua amargura. Substâncias químicas correspondentes a essa emoção inundaram as suas células. Ao longo das semanas, a mesma emoção transformou-se em humor, que continuou por meses e virou temperamento, que foi sustentado durante anos e formou um forte traço de personalidade chamado ressentimento. De fato, para vocês verem, né, como o ressentimento ele se forma. De fato, ela memorizou a emoção tão bem que o corpo reconhece o ressentimento melhor que a mente consciente, pois a pessoa permaneceu em um ciclo de pensamentos e sentimentos, sentimentos e pensamentos, anos a fio. Aí, quando as pessoas te perguntam, então a pessoa ressentida, tu te ressente com? Não, nada. Baseado no que aprendeu sobre emoções, como a assinatura química de uma experiência, você não concordaria que, enquanto essa pessoa se aferrar ao ressentimento, seu corpo reagirá como se ainda estivesse vivenciando os eventos de um passado distante que inicialmente levaram a acolher essa emoção? Além disso, se a reação do corpo e essas substâncias químicas de ressentimento interrompeu a função de certos genes, e essa reação sustentada seguiu sinalizando os mesmos genes a responder do mesmo modo, o corpo poderia finalmente desenvolver uma condição física como o câncer? Sendo assim, é possível que quando a pessoa desmemorizasse a emoção de ressentimento contínuo, por não mais pensar os pensamentos que criaram os sentimentos de ressentimento e vice-versa, seu corpo, como a mente inconsciente, ficasse livre dessa escravidão emocional. Com o tempo, ela pararia de sinalizar os genes da mesma maneira? Vou dizer aqui um spoiler para vocês da minha declaração. Isso foi o que aconteceu comigo. Quando eu me liberei dos meus ressentimentos, eu me curei da fibromialgia. E quando eu parei de viver mais do mesmo, eu me curei da fibromialgia. Finalmente, digamos, que ela começou a pensar, a sentir de outros modos, em um grau tal que inventou um novo ideal de si relacionado a uma nova personalidade. À medida que migrou para o novo estado de ser, ela poderia sinalizar seus genes de formas benéficas e condicionar o corpo em um estado emocional elevado, antes da experiência real de ter boa saúde.
Ela poderia fazer isso a ponto de o corpo começar a mudar apenas pela força do pensamento? O que acabei de descrever em termos simples aconteceu a um participante das minhas palestras que superou um câncer. Agora ele vai relatar aqui, ó. Bill, de 57 anos, era construtor de telhados. Havia aparecido uma lesão em seu rosto e um dermatologista diagnosticou como melanoma maligno. Embora Bill passasse por cirurgia, radiações, quimioterapia, o câncer reapareceu no pescoço, depois no flanco e finalmente na panturrilha. Em cada ocasião, ele passou por tratamento semelhante. Naturalmente, Bill teve momentos de por que eu? Ele entendia que sua excessiva exposição ao sol era um fator de risco, mas conhecia outros que tiveram exposições similares e não desenvolveram câncer. Ele se fixou nessa injustiça. Após o tratamento para o mesmo câncer no flanco esquerdo, Bill ponderou se seus próprios pensamentos, emoções e comportamentos tinham contribuído para sua condição. Em um momento de autorreflexão, ele concluiu que por mais de 30 anos ficara atolado em ressentimento, pensamento e sentimento que sempre teve que abrir mão do que queria em favor do bem-estar de outrem. Por exemplo, ele desejara ser músico profissional após o ensino médio, mas, quando uma lesão incapacitou seu pai de trabalhar, Bill teve de entrar na empresa familiar do ramo de telhados. Ele habitualmente reexperimentava esses sentimentos quando lhe diziam que teve de desistir de suas aspirações a ponto de seu corpo ainda viver no passado. Isso também estabeleceu um padrão dos sonhos adiados, quando algo não saía a contento, tal como o colapso do setor da construção civil logo após ele expandir o negócio. Bill sempre encontrava algo ou alguém para culpar. Bill havia memorizado de tal maneira o padrão da amargura como resposta emocional que isso dominou sua personalidade e se tornou um programa inconsciente. Seu estado de ser havia sinalizado os mesmos genes por tanto tempo que eles criaram a doença que agora o afligia. Bill não podia mais permitir que seu ambiente o controlasse. As pessoas, locais e influências em sua vida sempre tinham ditado como ele pensava, sentia e se comportava. Ele percebeu que para quebrar os vínculos com seu antigo eu e reinventar um novo, teria de deixar seu ambiente familiar. Assim, durante 2 semanas em Baja, no México, ele se retirou de sua vida familiar. Nas primeiras 5 manhãs, Bill contemplou como ele pensava quando se sentia ressentido. Olha o olhar profundo que ele foi se convidando a fazer. Então, ele entendeu, ele pegou o fio da meada e disse, bom, aqui agora eu vou me agarrar e vou puxar isso aqui até eu entender de onde isso tudo vem, porque só assim eu vou conseguir me liberar. Tornou-se um observador quântico. Nas 3 primeiras 5 manhãs, Bill contemplou como ele pensava quando se sentia ressentido. Tornou-se um observador quântico dos seus pensamentos e sentimentos. Tornou-se consciente de sua mente inconsciente. São os padrões, né? São as nossas crenças, é de tudo, a raiz do negócio. Em seguida, prestou atenção em seus comportamentos e ações anteriormente inconscientes. Decidiu dar um basta a qualquer pensamento, comportamento ou emoção não amorosos em relação a si mesmo. Quer ler um pouquinho, amiga? Por favor. Posso ler? Uhum. Após a primeira semana de vigilância, ele se sentiu livre, pois havia liberado o corpo o vício emocional do ressentimento. Ao inibir os pensamentos e sentimentos que impulsionavam seus comportamentos, de certo modo, ele impediu que os sinais das emoções de sobrevivência condicionassem o seu corpo para a mesma mente. Seu corpo, então, liberou energia que ficou disponível para uso no projeto de um novo destino.
Na semana seguinte, Bill ficou tão inspirado que pensou sobre o novo eu que queria ser e como responderia às pessoas locais e influências que anteriormente o controlavam. Por exemplo, ele decidiu que sempre que sua esposa e filhos expressassem um desejo ou necessidade, ele responderia com bondade e generosidade, em vez de fazê-los sentirem-se como um fardo. Em resumo, ele focou em como queria pensar, agir e refletir diante de situações que o tinham desafiado no passado. Bill estava criando uma nova personalidade, uma nova mente e um novo estado de ser. Ele começou a pôr em prática o que havia inserido em sua mente enquanto repousava naquela praia de Baja. Logo após seu retorno, ele notou que o tumor da panturrilha havia sumido. Cerca de uma semana depois, quando voltou ao médico, estava livre do câncer. E assim permaneceu. Ao disparar o seu cérebro de novas maneiras, Bill mudou o antigo eu biológica e quimicamente. Como resultado, sinalizou novos genes de novas maneiras, e as células cancerosas não conseguiram coexistir com sua nova mente, uma nova química interna e novo ser. Antes preso pelas emoções do passado, ele agora vive em um novo futuro. Uma nova personalidade manifestou uma nova realidade pessoal. No caso de Bill, o câncer pertencia à antiga persona. Ele tornou-se literalmente outro. Sensacional, Ótimo. né? Uhum. Seguimos mais um pouquinho? Temos tempo? Demos meia hora já. Então tá. A gente acaba se propondo, né, para que fique leve e fluido para todos esse espaço aí ser ocupado por em torno de 30 minutos, para que vocês também, se desejarem ouvir mais de um episódio ou não conseguirem, né, então que fique essa leitura bem tranquila. Agradecemos por vocês estarem aqui com a gente e convidamos, então, que vocês reflitam de forma profunda e tragam a consciência, né? Tudo isso que ele nos convidou aqui. E lembrem de curtir, de seguir e de compartilhar, porque isso faz com que essa ideia se propague, né? O Dr. Joe Dispenza, ele já é tão conhecido e tem tantos cursos e meditações, coisas que todos nós podemos acompanhar, mas às vezes quando a gente traz uma nova perspectiva, não para o que ele está dizendo, né, mas dos nossos olhares. Eu sou um indivíduo único, né? A Débora é outro, cada um de vocês são também. Então, isso acaba disseminando para pessoas que estejam na mesma sintonia e prontos para poder desenvolver isso também nas suas vidas, esse olhar mais amoroso, generoso, e então a gente transformar, né, esse novo eu aí, que nos tornamos a cada dia, e nos Exato. fortalecermos juntos. Certo? Então, até o próximo episódio. Um grande beijo, uma honra todos vocês estarem aqui conosco. Somos imensamente gratas e felizes por isso. E é isso. Até a próxima. Um Tchau, beijo. tchau. Beijo, amiga. Obrigada. Beijo, até a próxima.